Voltamos, vamos para matemática então. Aula 10, grupo 2. Ó, pode pegar o caderninho de tarefa também para essa aula, tá? Deixa o caderninho de tarefa aí reservadinho, que no final da aula vocês vão estar utilizando. Então, nós estamos lá no capítulo de matemática, estamos aqui no capítulo 5, ó. Estamos falando sobre quem? Opa! Tia Dani estou nhonhões com o slide aqui. Estamos falando sobre a multiplicação. Então, vamos para a página 145, tá? Então, a gente já está vendo aí todas essas questões da multiplicação. Nós já aprendemos como que nós chegamos no resultado final da multiplicação. E aí vocês viram, né, que nós temos as tabelas ali da multiplicação que nos ajuda a memorizar, para que a gente possa ter o resultado final, para não ter que ficar fazendo as continhas de adição, se é muitos números, às vezes demora um pouquinho mais. Então, com a tabelinha da multiplicação, a gente tem como se fosse um atalho, né, da adição ali para o resultado final. Nós já falamos, ó, sobre a multiplicação da tabela do 2 e do 3. Hoje vocês vão falar sobre a multiplicação do 4, 5 e 6, tá? Então, o que vocês vão fazer? O mesmo formato que vocês fizeram da 2 e do 3. Então, vocês vão vir aqui, vocês vão montar a tabuada do 4. Vão fazer a tabuadinha do 4, ó. 4 vezes o número 2. Então, vocês vão pôr 4 vezes o número 2 aqui e somar. 4 vezes o número 3. Vamos lembrar como que faz? Para quem às vezes esqueceu. Deixa eu pegar a canetinha, ó. 4 vezes o número 2. Então, eu vou pôr o número 2, ó. Uma, pôr o sinal de mais, porque tem que fazer a conta de adição. 2, 3, opa, meu Deus do céu. 4. Agora eu vou somar esses 4, número 2 aqui, tá? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, o resultado será 8. Aí vocês vão fazendo aqui, tá? Nem vou fazer mais aqui porque o mouse hoje tá na minha mão, tá bom? Então vocês vão fazer até aqui, colocar 4 vezes o número 10 para chegar no resultado final. Depois vocês vão para a página 146 e farão a mesma coisa. Farão a tabela da tabuada do 5 e farão a tabela da tabuada do 6, tá? 5 vezes o número 2, 6 vezes o número 2 e assim por diante. Que não tem segredo, né? Isso daí é uma continuidade do que vocês já estavam fazendo anteriormente. E aí, depois de feito isso, vocês já vão chegar no resultado da tabuada do 6. Então, vocês já vão conhecer a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6, tá? E aí nós vamos para a 147, que tem algumas perguntinhas aqui que vocês vão precisar estar respondendo. Então vamos lá. Número 2. Observando com atenção a tabela de multiplicação por 5, os resultados têm um padrão curioso. Converse com os colegas e o professor e descubra esse padrão de registro. Então vocês vão voltar lá na tabuada do 5, que é essa aqui, e vocês vão observar o resultado final dela, tá? Depois que vocês fizeram todas as continhas de adição e chegaram lá no produto, que é o resultado final, pega a tabuadinha que a professora deu para vocês, confira se o resultado está tudo certinho. E com esse resultado, vocês vão perceber que tem alguma coisa aqui de interessante. E vocês vão escrever o que, que é. O que, que vocês acham? Vou dar uma dica, é sobre os números, tá? Vocês vão observar que esses resultados eles vão crescendo de quanto em quanto. Quem será? Vamos pensar e aí vocês vão escrever para mim, tá? Deixa só eu abrir meu livro aqui junto com vocês.
Que eu estava lá na aula de português ainda. Ai, meu Deus, hein? Põe oi para mim, hein? Pronto. Aí nós vamos para o número 3, que fala o seguinte, ó. Em quais das três tabelas de multiplicação mostrada no exercício 1, os resultados são apenas números pares. Então, vocês vão voltar lá, vocês vão observar essa, essa e essa. Qual dessas aqui que o resultado só será de números pares, tá? Professora, como que eu vou saber que o número é par? Lembra? Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, tá? Todo número terminado em zero, par. Todo número terminado em um, ímpar. Todo número terminado em 2, par. E assim por diante. Então, vocês vão colocar qual que é a tabuadinha ali, que o resultado todos são números pares, tá? Vocês vão escrever aqui. Tem que consultar lá. Número 4. Observando as tabelas anteriores, podemos encontrar o produto 36, ou seja, o resultado final com o número 36. Na multiplicação, 6 vezes 6. Em qual outra multiplicação dessas tabelas que também encontramos esse produto? Então, se vocês forem lá na tabuatinha do 6, vocês vão ver que aqui o produto final, o resultado, vai dar 36. Só que alguma dessas tabelas aqui, ou na do 5, né? Ou na do 4, também vai dar 36. Então, aonde que vai dar 36? Vocês vão ver e vão escrever. Vocês podem escrever no formato da multiplicação, tá? Vocês podem colocar lá, tipo assim, produto, fatores vezes fatores igual a produto. Ou seja, o número vezes outro número é igual ao resultado final, tá? Então, vocês colocam para mim. E aí nós temos o exercício número 5. Vamos ver o que, que fala o exercício 5? Felipe tem uma produção de ovos de codorna em seu sítio. Para vendê-los, organiza em cartelas como a que está na imagem. Essa aqui. De acordo com a quantidade de ovos nas fileiras mostradas na imagem. Descreva as duas multiplicações diferentes que indiquem a quantidade de ovos dessa cartela. Então, nós podemos fazer uma continha de multiplicação. Lembra aquele videozinho que eu mostrei na aula de matemática de ontem? Tá lembrado? Ó, então eu posso ver assim, ó. Nessa fileirinha, quantos ovos tem? E se eu contar assim nessa fileirinha, quantos terão? E aí, com a quantidade desta fileira e a quantidade dessa fileira, eu consigo montar então uma multiplicação, tá? E também eu posso inverter essa multiplicação que vai dar o mesmo resultado. Bom? Então, ó, quanto tem aqui? Deixa eu pegar a caneta para marcar. Quanto tem aqui? Vezes quanto que tem aqui? Conta, faz a continha e põe o produto final lá, o resultado, tá? Aí nós vamos para 148, que fala o seguinte: uma das formas mais comuns de se distribuírem moradias em uma cidade é na forma de quadras ou quarteirões. A figura ilustrada a imagem aérea de um novo condomínio de casas para onde Paula vai se mudar. Então, eu tenho aqui, né, um condomínio, ou um quarteirão, no caso, das casas, né, onde que a Paula aqui vai mudar, tá? Então, vamos ver, ó. De acordo com... Deixa eu ver, pessoal, deixa eu tirar isso aqui. De acordo com a quantidade de casa nas fileiras mostrada na imagem, escreva duas multiplicações diferentes que indiquem a quantidade de casa nas quadras dos quarteirões. Então, essa continha aqui é o mesmo formato da do ovo que vocês fizeram anteriormente. Eu vou contar quanto eu tenho aqui nessa fileira, tá? Ó, conto quanto tem.
contar. Aí, eu vou pegar esse número aqui, tá? Esse número, vezes esse número que eu vou contar aqui, ó. Certo? Vou primeiro contar aqui, depois eu vou contar aqui. E aí vocês vão fazer lá aquela continha de multiplicação, tá? Então, quanto que tem aqui? E aqui? Então, tananã vezes tananã. Vocês vão colocar. E aí, aqui está pedindo para vocês escrever duas multiplicações, que aí vocês vão inverter. Lembra que às vezes, se eu inverto, quando eu inverto os fatores, não muda o produto final? Lembra? A ordem dos fatores não altera um produto? Então, o que vocês vão fazer no segundo modelinho de multiplicação? Inverter os fatores. Então, de repente, ó, o número que está aqui vezes o número que está aqui, né? Fatores aqui. Aí aqui eu vou ter quem? O produto, que é o resultado final. Então, qual que é a segunda maneira de eu fazer a multiplicação? Eu posso pegar esse fator que está aqui, por primeiro aqui, vezes esse fator que está aqui. Ou seja, eu alterei os fatores, alterei os números. Mas vocês vão perceber, se vocês consultarem lá na tabuada, que não vai mudar o produto final, não vai mudar o resultado, tá? Então vamos. Quantos pneus devem existir em um total de 5 carros? Então vocês vão pegar, pessoal. Quantos pneus tem no carro? Quantos? Vocês vão pôr a quantidade de pneu aqui, tá? Vezes quantos carros? Vezes 5, não é? Então vocês vão colocar. E aí vocês vão fazer aqui a multiplicação, tá? Aí nós vamos para o 8. Alice é dona de uma cantina escolar. Esta semana ela comprou 6 fardos com 6 garrafas de suco cada um, como mostra na figura. Ó, então aqui tem 1, 2, vou fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quantas garrafas de suco ela comprou? Então, presta atenção na pergunta. Ó, tem 6 fardos com 6 garrafas. Então, cada um tem o quanto? Tem 6. Então, qual que é a conta de multiplicação que vocês vão fazer aqui? Quanto vezes quanto? Pensa. Quantos fardos vezes quantas garrafas? Faz a multiplicação e põe um produto final. Ah, lembrando que isso aqui é uma situação problema. Toda situação problema tem que ter uma pergunta e tem que ter a resposta na linha. Aqui dentro eu faço a multiplicação, tá? E a resposta eu coloquei aqui. Olha a pergunta. Quantas garrafas de suco ela comprou no total? Depois que vocês tiverem o resultado final aqui, o produto final, vocês vão colocar. Ela comprou o total de tananã de garrafas de suco, certo? Tem que colocar a resposta, senão fica errado. 9. Em certa multiplicação, um dos fatores é 6, o outro fator é 8. Qual deve ser o produto? Então já está falando. Ó, um fator é quanto? 6. Está mostrando já para vocês. E o outro fator é quanto? 8. Então, como que vocês vão fazer? Tananã vezes tananã. Que o resultado final será, é só consultar lá na tabuada. Consultar na tabuada de quem? Dos 6 que vocês fizeram ali. Qual que vai ser o produto? Quem é o produto? É o resultado final. Então, o resultado final que der, vocês vão escrever, ó. O produto é de tananã. Vocês escrevem, tá? Espero que vocês estejam entendendo aí.
Aí vocês vão para a página 150. Olha aquela tabela que vocês viram lá no vídeo. Lembra aquele vídeo que eu postei? Que a professora falou que até deixa uma tabela dessa na classe para os alunos consultarem? Então vocês vão fazer a tabela. Vocês já fizeram essa tabela aí nas aulas anteriores, do 2 e do 3. Hoje, já que vocês, né, fizeram lá a tabuada do 3, do 4, do 5 e do 6, vocês vão fazer, então, desse número, ó. 4 vezes o número 0 vai dar quanto? 4 vezes o número 1 vai dar quanto? 4 vezes o número 2, quanto que dá? 4 vezes o número 3, quanto que dá? Vai pondo todo o produto aqui, ó, ou seja, o resultado final, tá bom? Mesma coisa vocês vão fazer com o 5, tá? E depois que terminar o 5, vocês mesma coisa vão fazer com o 6. Combinado? Certinho até aí, né? 11. Uma festa de aniversário será organizada em um pequeno salão. No total serão colocadas 4 mesas grandes, quadradas, com 8 cadeiras em cada uma, sendo 2 cadeiras em cada lado, tá? Então vamos pensar aqui, ó, uma mesa quadrada. Quantas cadeiras vão ser colocadas? 8, certo? Sendo que vai ser colocado 2 cadeiras em cada lado. Vamos ver. 2 cadeiras em cada lado. O total de cadeiras nesse salão será. Então vamos lá, gente. Quantas mesas vão ser colocadas no salão? Tá falando aqui, ó. 4 mesas, tá? E quantas cadeiras vão ser colocadas nesse salão? 8 cadeiras. Então, onde que vai vir a continha aqui, pessoal? A conta de multiplicação vai ser vezes quem? Quem vezes quem? Quem serão os fatores aí dessa conta de multiplicação? Pensa, lê. Isso daí é uma atividade de matemática, mas também de interpretação. Vocês têm que entender o que o exercício está pedindo, tá? Então, vamos lá. Vai ser vezes quem? Produto vezes que fatores vezes que fatores. Pensa lá, tá bom? E aí o resultado final vai ser um desses aqui, o produto vai ser um desses, e vocês vão circular o correto. 12. Essa aqui, gente, eu sei que é um pouquinho mais complicadinha, né? Se precisar da ajuda de um adulto, tudo bem. Fala assim, ó, mamãe, vovó, tia Dani falou que você pode me dar uma ajudinha aqui nessa, porque é uma interpretação de texto, eu estou ainda aprendendo, viu? Estou no processo, então eu não entendi mesmo. Você pode vir me ajudar, mas primeiro precisa tentar, tá? Tentou, pensou, não conseguiu, aí que vai chamar. Ou se não, já tenta trazer a resposta e pergunta para o adulto. Você acha que a resposta correta é essa? Tá? Porque às vezes você acha que você não sabe, mas na verdade você sabe. 12. Um arranjo de flores será feito usando 8 botões de rosas vermelhas, tá? E 6 botões de rosas brancas. Vamos grifar. Em cinco desses arranjos, qual será o total de botões de rosas brancas e vermelhas? Esse aqui já ficou, ó, bem complicadinho, hein? Tô achando que vocês vão ter que fazer, ó, 2 continhas aí, tá? Então, primeiro vocês vão, ó, vocês já sabem que são 5 arranjos, certo? Ó, são 5 arranjos. E ele quer saber que desses 5 arranjos que tem aqui, qual será o total de rosas brancas e o total de rosas vermelhas.
Então, nós vamos ter que pensar. Nós vamos ter que fazer duas continhas de multiplicação aí, ó. Primeiro, nós vamos ter que fazer, ver quanto que daria aqui nos 5 arranjos vezes os 8 botões de rosa. Sabe o que eu vou fazer? Essa aqui eu vou fazer junto com vocês. Espera aí, porque eu tô achando que essa aqui tá muito difícil para vocês fazerem. Não, que eu não confio em vocês, eu confio muito. Mas essa aqui vai entrar duas continhas aqui e eu já vou fazer essa atividade junto com vocês. Vou tentar, né? Porque a tia Dani fica difícil para escrever aqui. Então vamos lá. Vamos ler o texto e vamos interpretar o que ele está falando. Ó, então, um arranjo de flores será feito com 8 botões de vermelho, tá? Então, eu sei que 8 são rosas vermelhas. O outro será feito com 6 botões de rosas brancas, certo? Ó, então, nós vamos pensar assim, em 5 desses arranjos, qual será o total entre as rosas brancas e vermelhas? Então, vamos lá. Quantos arranjos, então, no total ele tem aqui? Ó? Falando, ó, total são 5 arranjos. Então, nós vamos colocar 5 arranjos vezes 8 rosas vermelhas, tá? Então, ele vai fazer 5 arranjos de rosa vermelha. Vamos lá na tabuadinha do 8. Quanto que é 5 vezes 8? Aí vocês vão voltar lá. Né? Imagina que vocês já fizeram aí a tabuadinha aqui. Quanto que dá 5 vezes 8? Vai dar o resultado aqui, ó. 5 vezes 8 é igual a 40. Ó, então, eu vou colocar o 40 aqui. Então, eu já sei que de rosas vermelhas tem um total de 40 rosas. Aí, nós temos mais um outro tipo de arranjo, que serão das rosas brancas, tá? Então, eu vou fazer novamente, ó. 5 arranjos vezes quantas rosas brancas em cada arranjo tem que ter? Quantas? 6. Aí eu vou colocar o igual aqui, tá bom? Então, 5 vezes 6. Vocês vão consultar lá na tabuadinha. 5 vezes 6 é igual a 30, certo? Então, aqui e aqui eu já sei que, ó, 5 dos arranjos tem o total de 80 rosas vermelhas e nos arranjos das rosas brancas, nos 5 arranjos de rosa branca, eu sei que tem o total de 30 rosas brancas. Só que ele quer saber qual que é o total de todas as rosas juntas, tanto as brancas quanto as vermelhas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu vou juntar tudo, quando eu junto, pessoal, é uma conta de quê? Uma conta de adição. Então, eu vou colocar 40 mais 30. 0 mais 0 é igual a 0. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. Então, o total de rosas juntas, brancas e vermelhas, são no total de 70 botões, tá? Então, vocês vão colocar o resultado aqui. Pronto. Essa eu já fiz junto, porque aí entra duas continhas, e aí vai ficar muito aí, né? Aí você já consegue entender, ó, que a gente primeiro fez a multiplicação para saber quantos botões tinha, né, nos arranjos, que era um total de 5. E aí, depois que nós tivemos o produto aqui, ó, os resultados finais dos arranjos, nós então juntamos os dois arranjos, fizemos a continha de adição, que nós chegamos aqui
uns 70 botões, tá? Tá meio esquisitinho, mas dá para vocês entenderem. Espero que sim. Então, pessoalzinho, é isso por hoje. A gente encerra a nossa aula de matemática, mas antes de encerrar, você vai pegar o seu caderno de tarefa, vai colocar lá na folha em branco. Lembra que eu expliquei para vocês? Ó, a última folha eu preenchi. Então, eu tenho que pegar uma folha em branco. Aí em cima eu vou escrever a data de hoje. Que dia é hoje? 3 de junho, tá? Aí vocês vão colocar caderno de tarefa, copie e estude a tabuada do 4 e do 5. Vão copiar toda a tabuada do 4, depois toda a tabuada do 5 e vão estudar. Nós temos que memorizar as tabuadas. Como que a gente estuda? Falando com ela, ó. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. E assim por diante. Estude essa, estude essa, tá? Estudar a tabuada todos os dias. Precisamos memorizar. Temos que chegar lá no quarto ano, ó, com essa tabuada na pontinha da língua, tá? Confie e acredito em vocês, que eu sei que vocês são ótimos alunos. Então, beijo, até amanhã.